Olá pessoal, graças e paz, como é que vocês estão? Nós vamos agora nesse momento dar início à nossa exposição do Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler estudar do verso 30 ao 41, tá bom? Peço que você depois escute, caso você tenha alguma dúvida, né? Retorne o vídeo para você ver, ouvir. Estamos deixando gravado aí para vocês, tá bom? Nessa sexta-feira nós não estaremos na cidade, mas estamos deixando a aula aqui prontinha para vocês. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar pelo meu irmão, minha irmã que está aqui ouvindo essa exposição, ao meu querido e minha querida irmã que está aqui visitando a gente nessa página. Quero te agradecer grandemente pela vida deles e que eu só possa, em nome de Jesus, instruí-los conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos expondo esses dias, né, a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, e nós lemos a aula passada até o verso 11, né? Não, melhor, até o verso 29, e hoje vamos falar a partir do verso 30, tá bom? Dando uma recapitulada, então, no capítulo 8, Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, ele voltou a explicar no templo em relação aos seus ensinamentos, ele ensina para aqueles que estão perto dele, levam uma mulher pega em ato de adultério para que ele possa ser provado. Jesus então entrega aquela palavra célebre, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus lança sobre eles a hipocrisia, né? E depois Jesus começa a relatar, a partir do verso 12, um pouco do seu testemunho, né, sobre a sua vida. Jesus, ele já havia dito que ele era o pão da vida, já havia dito que ele é a luz do mundo, ou melhor, a água da vida. Agora ele vem dizer que ele é a luz do mundo. Então, na aula passada, nós falamos sobre Jesus dando o seu testemunho acerca de que ele é a luz do mundo, que veio para trazer luz em meio às trevas, ele é a nossa fonte de vida. E a partir agora do verso 30, Jesus vai ter uma outra conversa com os judeus, e aí os judeus vão questionar Jesus sobre a filiação que eles têm, por serem filhos de Abraão. Eles se valem dessa questão, né? E Jesus lança sobre eles que a verdadeira liberdade, o verdadeiro filho, é aqueles que são espiritualmente em Cristo Jesus, nele, né? E por incrível que pareça, algumas pessoas se acham filhos, né? Em virtude da sua origem, e aqui era o fato em si dos judeus, mas há aqueles que são apenas filhos do diabo, o filho do mentiroso, né? E Jesus, ele deixa claro algumas coisas aqui. Vamos lá então? Então vamos lá. A gente não vai ler os versículos, mas vamos comentando, tá? Mas deixa aberta a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 30 ao 41. Bom, o verso 30 diz assim: tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Então Jesus, a partir desse momento, também começa a falar para alguns que já se tornaram discípulos. E o verso 31, Jesus deixa algo bem claro lá. Ele diz assim, olha que interessante: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus, ele começa a dividir aqui de cara quem é seguidor e quem é discípulo. O seguidor, ele tem curiosidade, ele apenas ouve, né? Mas o discípulo, segundo Jesus, e aqui são as características que o Cristo coloca, não é a gente, não como igreja que determina isso. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, não é apenas ouvir, mas é permanecer, né, no ensinamento, verdadeiramente serão os meus discípulos. E o verso 32 ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E por que ele coloca no futuro, né? Porque a verdade, claro, que ele ainda não tinha sido crucificado, e Jesus estava ensinando, mas conhecerão a verdade, que ele, morto e ressuscitado no terceiro dia, nosso Cristo, e vocês verdadeiramente viverão uma liberdade. Antes disso, só para recapitular,
Jesus já tinha falado para aqueles que ouviam que se eles não tivessem um arrependimento ou uma vida entregue a Jesus, eles seriam ou viveriam, não teriam um futuro, eles pereceriam. Olha lá o verso 21. Mas Jesus, mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão a mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus vai deixar claro que ele vai para um lugar que nós não teríamos acesso se não for por ele. Ele é do céu, nós somos da terra. Então ele vem explicando para os judeus que ele é o grande eu sou, o eu sou que era dito no Antigo Testamento, eu sou o que significa Yahvé, né? Lá no verso 24 ele vem deixar claro isso. Eu disse que vocês morreram em seus pecados se vocês não crerem que eu sou, ou seja, que eu sou o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, que chamou Abraão para sair da sua casa, da sua parentela, para uma terra que eu ia mostrar. E Jesus disse, de fato, morrerão em seus pecados, se a gente ou não crer que ele é o grande eu sou. Diante disso, muitos creram, né? Então aí Jesus disse, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, permanecem nas minhas palavras, esses sim serão discípulos. E lembrando que para você dizer que é evangélico, cristão, é necessariamente que você seja um discípulo, né? Não existe ouvintes, espectadores do reino. O que existe são discípulos do mestre. Tá? E porque a gente está aqui na terra para proclamar o seu evangelho, para viver conforme o que ele nos diz e nos ensinou nesses 3 anos que aqui esteve. Evangélico significa isso, viver conforme o evangelho, né? Então a gente já tem essa diferenciação do Cristo. Amém, pessoal? Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Esse é um versículo famoso aí, que o nosso presidente sempre cita, né? Nós precisamos ter um cuidado. Que verdade? Hoje nós vivemos numa pós-modernidade, né? Onde as pessoas acreditam que cada um tem a sua verdade. Mas qual a verdade que verdadeiramente nos liberta? O verso 36 vai explicar isso. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não adianta eu ter, porque os judeus tinham a sua verdade, que era o quê? Ser descendente de Abraão. E por serem descendentes de Abraão, eles acreditavam que eles eram livres. Olha o verso 33. Responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Porque os judeus, sim, por mais que eles tivessem vivido muitas escravidões, né, no decurso da sua história, estarem aqui agora vivendo um tipo de subjugamento aí, subjugados aí por Roma, o judeu nunca se considerava um escravo em sua alma. Eles eram livres em seus corações. Porém, Jesus vai explicar para eles que não é a escravidão do que ele se refere, é algo muito pior do que eles imaginam. Jesus diz, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que Jesus está dizendo aqui não é uma escravidão de nação contra nação, é uma escravidão da alma. E aí ele deixa bem claro, aquele que vive pecando, ou seja, o gerúndio aí, né? Pecando, uma prática constante, é escravo do pecado, né? Então, para você compreender como é danoso, nenhum ser humano consegue se livrar dessa escravidão se não for pela liberdade que Jesus nos disponibilizou na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus nos livra de todo mal e nos perdoa de todo pecado, nos tornando livres. Então, o escravo não tem lugar permanente na família, né? Mas o filho sim. Jesus está dizendo que o verdadeiro filho é aquele que é espiritualmente, não é aquele que diz ou se vale do seu nascimento. Entenda aqui que Jesus está dizendo, olha, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar perante a família, ou seja, não pode ir diante do pai, ele não está na mesa do pai, mas o filho sim. Portanto, o filho os libertará. E de fato vocês serão livres. Amém? Então, assim, o verdadeiro cristão, ele é discípulo, ele não é levado por vento de doutrina, ele está firmado na rocha, ele não é um crente superficial,
ele está firme em sua palavra, ele é constante nas suas convicções, né? Que a gente vive também aquele negócio, né? Tem gente que hoje está na igreja, hoje está aí servindo a Jesus, daqui a pouco está vivendo uma outra forma de entendimento, né? Entenda que o evangelho, ele só tem um entendimento, né? E a gente não tem que tomar cuidado para não ser levado por ventos de doutrina. E o discípulo, ele é constante em sua fidelidade à palavra de Deus, né? Ele é firme na palavra, porque a palavra é Jesus. Então, nós somos verdadeiramente livres se nos submetermos à vontade de Jesus. É muito complicado algumas pessoas acharem assim, olha, eu vivo na graça é livre, eu sou livre. Algumas pessoas gostam de dizer isso, né? E é muito interessante, porque de fato é. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque veja bem, alguns dizem assim, olha, eu estou na graça, se eu estou na graça, eu estou livre. Mas espera aí, quem disse que na graça não há um tipo de jugo? E quem disse que na graça não há fardo? Bom, a Bíblia diz, o próprio Jesus, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Não quer dizer, jugo é o seguinte, é dois bois, né, que andam numa canga, né, no jugo, e os dois andam limitado pelo jugo. Entenda o seguinte, o cristão ele não pode fazer tudo o que ele quer. Paulo já disse isso. Não é por causa da liberdade que você vai dar ocasião à carne. Não é tudo que eu quero que eu devo fazer. Nem todas as coisas me estão lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. E Paulo estava refutando uma cosmovisão do mundo e da cidade de Corinto, né? Então, assim, cuidado. Na graça existe regra. E na graça, a liberdade, ela é em Jesus. Amém? E se Jesus diz não, é não. Se diz sim, é sim. Então, é uma liberdade assistida pelo Cristo, tá bom? E o seu fardo é leve. Mas tem um fardo para levar, né, queridão? É levinho, porque o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Por isso que nós temos que viver conforme a sua vontade. Do verso 33 ao 35, aí os judeus começam a se valer da sua descendência de Abraão. Olha o que eles dizem. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Eles estavam refutando aqui o que Jesus disse, né? Se vocês, aqueles que creem em mim, verdadeiramente serão livres, né? Me conhecerão a verdade vos libertará. É como se eu estivesse dizendo assim, eu tenho a minha verdade, e quem diz que dentro da minha verdade eu sou escravo? Aí Jesus diz para eles, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então Jesus está dizendo aqui, como eu havia dito, que a escravidão que ele se refere é do pecado. E esse pecado é uma escravidão que todo ser humano nasce com ela, é um pecado capital, adâmico, ou seja, todos nós que somos seres humanos descendentes do primeiro homem e da primeira mulher, somos frutos desse pecado. E todos nós nascemos nele, né? Então, para que nós possamos ser livres desse pecado, dessa cédula que é contra nós, é necessário que todos nós tenhamos a nossa dívida paga. E Jesus o fez na cruz do Calvário. Amém? E eles, claro, se valeram por ser descendentes de Abraão. E Jesus, ele coloca as cartas na mesa. Não é por aí não, queridos. Eu me refiro sobre a escravidão do pecado. E quem é filho verdadeiramente é aquele que está em Jesus. Do verso 37 ao 41, alguns outros ensinamentos, né? Os judeus ali, eles começaram a tentar, claro, explicar para Jesus a sua condição. Olha o verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há um lugar para a minha palavra. Na verdade, Jesus começa a refutá-los, né? Olha, vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. O que eu estava dizendo aqui? Olha, pessoal, vocês se dizem filhos de Abraão, mas não se parecem nem um pouquinho com eles. Vocês se dizem filhos de Abraão, mas não tem nada a ver com Abraão, porque o próprio Abraão, ele foi obediente ao Pai, e o Senhor é o Pai. Olha o que ele diz no verso 41. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez.
Porque assim, como é que o filho é diferente do pai? Totalmente. Não é, né? Então, o filho é aquele que vive uma imagem do pai, né? Que segue os caminhos do pai, que obedece o pai, né? E aí o Senhor diz: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Protestam eles. Nós somos filhos ilegítimos. Jesus diz, né? Desculpa, queridos. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Aí os judeus dizendo, né? O único pai que temos é Deus. E aí o Senhor vai afinar mais a conversa, ou piorar mais um pouco. Bom, eles estão se falando que são filhos, mas na verdade eles não são, eles são filhos do diabo. Olha o que Jesus vai dizer aí no verso 42. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Lá no verso 41, Jesus começa a questionar. Se vocês são filhos de Abraão, vocês tinham que parecer com Abraão. E aí eles dizem, o senhor está dizendo que nós somos filhos ilegítimos, nós temos um Deus Pai. Aí Jesus diz assim, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Então o que Jesus está dizendo assim, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Olha o que ele fala em 44, no verso 44. Pois pertence ao pai de vocês, o diabo, e quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o mentiroso e pai da mentira. Então, assim como o diabo ele era o pai da mentira e nele estava a índole homicida, e eles queriam procurar matar Jesus, então vocês são filhos do diabo. Porque quem mata o outro, ou que deseja a morte do outro, é o diabo. Então Jesus ele deixa a coisa bem clara ali. No verso 45 ele diz, no entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Ou seja, o diabo ele é o oposto da verdade, ele é o pai da mentira. E ele é homicida desde o início. Ele foi homicida, diz Jesus, desde o princípio, não se apegou à verdade. Então, se existem duas grandes lições para aqueles que não são ou são filhos do diabo, né? Pratica a mentira e deseja a morte do próximo. Né? Então, Jesus está dizendo, vocês não podem ser filhos de Deus. E o verso 46 ele diz, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, o Senhor está dizendo aqui que o discípulo, o filho de Deus, né, ele ouve o Pai e obedece o Pai. E eles aqui estavam num constante questionamento acerca do Senhor Jesus. A partir aí, o verso 48, os judeus responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano, está endemoniado? Então eles apelaram com Jesus aí, olha, você está parecendo um samaritano, não estamos certos em dizer que você é samaritano, está demoniado. Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro ao Pai e vocês me desonram. Os judeus começaram a apelar, né? Dizendo que Jesus que estava endemoniado, depois que Jesus chamou eles de filho do diabo. O verso 50, não estou buscando a glória para mim mesmo, mas a quem me busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então Jesus está dizendo aqui para eles acerca de si próprio, acerca da sua missão e acerca da divisão que existe daqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. O verso 52 diz assim, diante disso os judeus exclamaram, agora sabemos que você está demoniado, Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentar a morte. Estavam assustados, acreditando ali, como pode esse homem se equivalar, né? Equiparar melhor a Abraão, porque Jesus estava se referindo como Messias, e eles, claro, não aceitaram isso.
Por isso que eles fazem essa pergunta: você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Ou seja, se os profetas e Abraão morreu, você está dizendo que quem crê nas suas palavras não vai experimentar a morte? Quem és tu? Os judeus estavam questionando Jesus. Mas Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa. Meu Pai, que vocês dizem que ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. E aí Jesus emenda: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele viu e alegrou-se. Disse-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Que papo é esse? Então você vê, Jesus estava falando de coisas espirituais e eles estavam falando de coisas naturais. Jesus estava falando de coisas além da vista, da fé, e eles estavam falando aquilo que eles viam. Um homem de 30 e poucos anos dizendo que viu Abraão. E aí Jesus novamente deixa claro, respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou tá maiúsculo, ou seja, eu sou aquele Deus que falou com Moisés na sarça ardente e que chamou Abraão da terra do seu pai. Então eles apanharam pedras para apredejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, amados, é um texto muito bom, abençoado, e Jesus aqui nos ensina grandes lições de que Ele é o nosso Salvador, de que a sua mensagem é a mais importante que precisamos, de que Ele é maior que todas as coisas, a maior que Abraão, a maior que todos os pressupostos religiosos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não teremos salvação. Amém? Eu peço que você ouça essa aula, veja, compartilhe se você desejar. Uma leitura expositiva, rápida, 22 minutos está dando aí, mas eu creio que possa ter edificado a sua vida. Amém? Lembrando que amanhã temos culto na igreja a partir das 7 horas. Você é nosso convidado. Quem estará pregando a palavra é a Célia, nossa querida irmã Célia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã que nos acompanhou até o final. Que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la em nome de Jesus. E eu te peço aí que o Senhor possa dar uma noite de sábado maravilhosa para a sua vida, para a vida do meu irmão, da minha irmã, e que tenham todos um domingo excelente e maravilhoso. Deus abençoe.